pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa formalidade que a gente viu na última aula do conceito de limite de uma função. A gente vai iniciar essa aula com uma demonstração, para a gente entender como é que a gente utiliza essa definição formal de limites para provar uma daquelas propriedades básicas que nós vimos. Por exemplo, hoje a gente vai fazer a demonstração, a gente vai iniciar com a demonstração da propriedade do limite da soma. A gente já viu e já utilizou há algumas aulas atrás que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam. Hoje, de fato, a gente vai comprovar essa propriedade. E a gente vai ver que isso é bem simples. Vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar isso como um teorema. O teorema da gente vai dizer o seguinte, suponha que a gente tem o limite de uma função f igual a L e o limite de uma função g, também quando x tende a x0, igual a um certo número real m. Então, como a gente já viu, como a gente já utilizou, inclusive, a gente tem que o limite de f mais g quando x tende a x0 é L mais M. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. Bom, beleza. Vamos ver como a demonstração disso é simples. Vou chamar isso aqui de prova. Às vezes a gente chama de prova, a gente chama de demonstração, são palavras equivalentes. Então, se vocês lembrarem o que a gente tem que fazer, dado um epsilon maior do que zero arbitrário, a gente tem que determinar um outro número positivo, delta, tal que, se o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f de x mais g de x menos L mais M tem que ser menor do que epsilon. Vamos escrever isso. Dado um número positivo epsilon, o que a gente vai fazer é determinar um número delta, também positivo, tal que, se a gente tem o módulo de x menos x0 maior do que zero e menor do que delta, então o módulo de f mais g, vou botar aqui entre chaves, desculpa, entre parênteses, entre colchetes, é menor, o módulo de f mais g menos L mais M é menor do que epsilon. É isso que a gente deve verificar. Bom, vamos trabalhar um pouquinho então com esse módulo aqui que a gente quer estimar. Vejam aí. Se a gente olha para o módulo de f de x mais g de x menos L mais M, a gente pode reagrupar isso aí, como sendo o módulo de f menos L mais o módulo, ou mais g menos M. Reagrupamos. Veja que esse sinal de menos aqui, ele multiplica tanto L quanto M. Então, eu fico com F menos L mais G menos M. Aqui agora a gente vai utilizar uma propriedade do módulo chamada de desigualdade triangular. Basicamente, essa propriedade diz para a gente que
esse módulo anterior aqui é menor ou igual do que o módulo de F menos L mais o módulo de G menos M. Então, observe aí. O que a gente quer estimar, que é esse cara aqui, ó, tá vendo aí? O que a gente quer estimar, que é esse cara aqui, ele é menor do que o módulo de F menos L mais o módulo de G menos M. Então, se a gente conseguir estimar esses dois caras aqui, por mais forte razão, a gente consegue estimar o módulo da soma de F mais G menos L mais M. Mas observem, olha, até agora a gente não utilizou a nossa hipótese. Qual é a nossa hipótese? Que o módulo, ou desculpe, que o limite de F é L e que o limite de G é M. É isso que a gente vai utilizar agora. Olha. O que esse primeiro cara aqui diz pra gente? Diz que dado um epsilon maior do que zero, existe um delta, que aqui eu vou chamar de delta 1, tá o quê? Se o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta 1, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Olha, esse cara aqui, aí, eu posso tornar ele arbitrariamente pequeno. Por exemplo, eu posso tornar ele menor do que epsilon sobre 2, onde epsilon é esse número aqui que eu considerei previamente que está fixado. Então, como a gente tem o limite de f igual a L, quando x tende a x0, vai existir um delta, que eu vou chamar aqui de delta 1, maior do que zero. Tá o quê? Se a distância de x a x0 é maior do que zero e menor do que delta, então a distância de f a L é menor, por exemplo, do que epsilon sobre 2. Lembre que o epsilon lá na definição de limite ele é arbitrário. Então, epsilon sobre 2 aqui é um número arbitrário. Da mesma forma, como a gente tem o limite da nossa função g igual a m, o limite aqui quando um x tende a x0, existe um delta, que nesse caso aqui eu vou chamar de delta 2, tá ok. Se a distância de x a x0 é maior do que zero e menor do que delta 2, então a distância de g a m também é menor do que epsilon sobre 2. Aqui é delta 1. E esse outro de baixo é delta 2. Então vejam aí, se a gente considerar delta como sendo o menor, o mínimo, entre delta 1 e delta 2, a gente vai obter que se a distância de x a x0 é menor do que delta, então valem as duas condições aí. Se a distância de x a x0 é menor do que delta, em particular, como delta é o mínimo entre delta 1 e delta 2, a distância de x a x0 é menor do que delta 1. Ou seja, a distância de f de x a L é menor do que epsilon sobre 2. Passando o caminhão aqui agora. Já foi. Vejam aí, recapitulando aqui, por causa do barulho do caminhão.
Se a gente tem que a distância de x a x0 é menor do que delta, que é isso que está escrito aí na última linha, veja que delta a gente está tomando como o menor entre delta 1 e delta 2. Ou seja, delta é menor ou igual do que delta 1. Então, se isso aqui é verdade, olha, em particular, isso aqui é verdade. Só que sempre que essa segunda condição aqui é verdade, a gente tem que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon sobre 2. Da mesma forma, se esse cara aqui é verdade, então esse aqui também é verdade. Por quê? Porque delta é menor ou igual do que delta 2. Só que sempre que esse é verdade, a gente tem que a distância de g a m é menor do que epsilon sobre 2. Então, olha o que nós obtivemos aqui. Aí. Se o módulo de x menos x0 é maior do que zero e menor do que delta, então, ambos são válidos. Esse cara é menor do que epsilon sobre 2 e esse cara é menor do que epsilon sobre 2. Perceberam? Então, olha o que a gente tem aí. Se esse cara aqui, se essa distância é maior do que zero e menor do que delta, voltando lá para aquela nossa estimativa inicial, que eu vou chamar agora de estrela, o que a gente tem aí? Que isso é menor do que epsilon sobre 2 e isso é menor do que epsilon sobre 2. Por mais forte razão, esse cara aqui é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, ou seja, é menor do que epsilon. Então, se a gente substitui essas estimativas aqui em estrela, a gente vai obter que distância de x a x0 positiva e menor do que delta implica que a distância de f mais g a L mais M é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Ok? Então, de fato, utilizando a definição formal de limite, a gente consegue comprovar que o limite da soma é igual à soma dos limites, desde que esses limites existam. Bom, o que a gente vai fazer agora é falar um pouco sobre limites infinitos. Vejam, vamos considerar f uma função definida em um intervalo aberto, e vamos supor que esse intervalo aberto contém um ponto x0 fixado. Vou chamar o ponto. E vamos supor que essa função, exceto possivelmente, não esteja definida em x0. Ok? Essa função f é uma função definida em um intervalo aberto, que contém o ponto x0, e possivelmente ela não está definida no ponto x0. Então, a gente vai escrever que o limite de f, quando x tende a x0, é mais infinito,
Para representar que para qualquer número m positivo que eu considere, existe um número delta também positivo, tá ok? A distância de x a x0 maior do que zero e menor do que delta implica que f de x é maior do que m, ok? O que a gente está dizendo aqui, grosso modo, é que à medida que x se aproxima de x0, os valores da função f, ou seja, os valores f de x, eles se tornam arbitrariamente grandes, ok? Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, esse símbolo aqui, e a gente dizer que esse limite vale mais infinito, não significa que o limite existe. De fato, o limite da função não existe em x0. Isso é uma forma especial do limite não existir. Se vocês lembrarem lá na definição de limites, o limite de uma função é um número real. E infinito, a gente sabe que não é um número real, né? Então, essa definição do limite ser mais infinito é uma situação especial aonde o limite não existe, só que ela é tão especial que a gente destaca essa situação através de uma definição, através de uma notação especial, ok? Então, escrever isso aí significa que à medida que os valores de x se aproximam do ponto fixado x0, os valores da imagem lá, os valores na imagem, f de x, eles se tornam arbitrariamente grandes. Vamos ver um exemplozinho para que isso aqui fique um pouco mais claro. Vamos verificar, vamos provar que o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, ele vale mais infinito. Ou seja, vamos verificar que a função 1 sobre x ao quadrado, à medida que x se aproxima de zero, ela se torna arbitrariamente grande. Então, vamos lá. Por definição, o que tem que fazer? Dado um número m positivo, o que a gente tem que fazer é determinar um delta, positivo, tá ok. Se o módulo de x, veja quem faz o papel do nosso x0 aqui agora, hein? O x0 da definição, no nosso exemplo, é o número zero. Então, isso aqui ó, se resume ao módulo de x no nosso exemplo, né? Então, tá o quê? Se o módulo de x é maior do que zero e menor do que delta, então a função 1 sobre x ao quadrado é maior do que esse m arbitrário que eu considerei. Mas veja, vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui. Ó. Vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui. Notem que ó, a gente tem que 1 sobre x ao quadrado é maior do que m, se somente se eu troco de lugar aí o m e o x ao quadrado, a gente tem x ao quadrado maior, opa, ao contrário, 1 sobre m maior do que x ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó, ao invés de botar 1 sobre m maior, eu vou botar x ao quadrado menor
do que 1 sobre m. Vejam que esses caras aqui são todos positivos, né? M é um número positivo, x ao quadrado é um número positivo, então se eu multiplico ou divido essa desigualdade por m ou por x ao quadrado, o sinal não se altera, né? A desigualdade não se altera. Então, o que eu fiz no final das contas foi colocar o x ao quadrado, multiplicar toda essa equação por x ao quadrado, e na equação, né, por x ao quadrado, e depois dividir ela todinha por m, ok? Ou seja, o que eu fiz foi o seguinte, ó, se eu pego isso aqui e multiplico por x ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado, vai dar 1. Ainda vou escrever, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado, maior do que x ao quadrado vezes m. Bom, esse cara aqui, ó, se eu pego um número e divido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 maior do que x ao quadrado vezes m. Aí, o que eu vou fazer agora? Dividir toda essa inequação por m. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre m maior do que x ao quadrado vezes m dividido por m. Ou seja, 1 sobre m é maior do que x ao quadrado. Então, isso aqui, que é o que a gente quer, é verdade se somente se 1 sobre m é maior do que x ao quadrado. Ok? Bom, dito de outra forma, esse cara que está circulado aí acontece se somente se o módulo de x é menor do que 1 sobre m. Então, vejam aí, para que eu obtenha 1 sobre x ao quadrado maior do que m, que é o que eu quero, basta que eu tenha, desculpa, aqui é módulo de x menor do que 1 sobre raiz de m. Isso aqui acontece se somente se o módulo de x é menor do que 1 sobre raiz de m. Veja que m é dado, m foi dado para a gente. Olha como é que começa o texto. É dado m maior do que 0. O que a gente quer é determinar delta. Mas olha o que a gente tem aí. Se o módulo de x for menor do que 1 sobre raiz de m, então 1 sobre x ao quadrado é maior do que m. Então, o que a gente deve fazer é considerar delta por exemplo, igual a 1 sobre raiz de m. Com isso, a gente prova que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, é de fato mais infinito. Ok? Beleza. Naturalmente, como vocês devem estar se perguntando, bom, a gente está aqui considerando a situação onde a função cresce indefinidamente. É uma forma especial do limite não existir. Naturalmente, tem aquele caso onde a função decresce indefinidamente. Ou seja, a função tende a menos infinito. E, de fato, é o que a gente vai fazer agora nessa próxima definição. Nas mesmas condições, olha, seja f uma função definida num aberto,
intervalo aberto, que contém o ponto x0. E essa função, ela está bem definida nesse intervalo, exceto possivelmente em x0. A gente vai escrever essa expressão aí, limite de f de x quando x tende a x0 igual a menos infinito, para significar que para todo número n que eu tome negativo, existe o número delta positivo, tá ok? Se a distância de x a x0 é menor do que delta, então a nossa função f ela é menor do que n. Ou seja, se vocês imaginarem aqui, se vocês observarem, melhor dizendo, o que a gente está dizendo é que os valores de f se tornam arbitrariamente pequenos, no sentido que eles são menores do que qualquer número negativo, à medida que os valores de x se aproximam de x0. Dado um número negativo qualquer, se eu faço x próximo de x0, o meu f de x é menor do que esse número negativo. Vejamos um exemplo concreto. Vamos provar, verificar que o limite da função ln de x, aqui vamos pegar um limite lateral agora, hein? Quando x tende a zero pela direita, ele vale menos infinito. Aqui, basicamente, pessoal, o que a gente vai utilizar é a relação entre a função ln e a função exponencial. A relação de que uma é a inversa da outra, né? Então, aí, por definição, dado um número epsilon maior do que zero, dado um número n negativo, o que a gente quer é determinar um número delta maior do que zero, tá ok? Se x é maior do que zero e menor do que delta, então o ln de x é menor do que n. Se a gente comparar aqui com a definição, tá vendo aí? Quem faz o papel da nossa função f é o ln, quem faz o papel do x0 é o número zero, e como a gente está pegando um limite lateral à direita, a gente não precisa se preocupar com o módulo. Se a gente está pegando um limite lateral à direita, os valores de x têm que ser positivos, né? Tem que estar à direita do zero. Então, a gente não precisa se preocupar com o módulo aí. Mas veja, novamente, vamos trabalhar com esse cara aqui. O que isso diz para a gente? A gente sabe que o ln é menor do que o número n, se eu aplico a função exponencial dos dois lados aqui, aí,
Se somente se a exponencial do ln de x é menor do que a exponencial de n. Mas vejam, a exponencial do ln, a exponencial do ln de x é x. Por quê? Porque a função exponencial ela é a inversa da função ln. Então, isso aqui acontece se somente se x é menor do que a exponencial de n. Então, olha, se x é um número positivo menor do que a exponencial de n, então o ln de x é menor do que n, que é o que a gente queria que acontecesse. Então, basta a gente tomar o nosso delta aqui, aí, como sendo a exponencial de n. Basta considerar delta igual a exponencial de n. Com isso, a gente obtém que se x é um número positivo e menor do que delta, então o ln de x é menor do que n, que era o que a gente queria comprovar. Bom, pessoal, essa parte mais formal da noção de limite, ela, de fato, ela exige um nível de abstração um pouco maior, mas a gente precisa fazer para que a gente tenha a forma precisa de definir o limite de uma função. Porém, no decorrer do curso, a maioria das vezes que a gente for tratar de limites, em geral, a gente vai utilizar as propriedades. Em geral, a gente vai utilizar basicamente aquelas propriedades que nós vimos há umas 2 aulas atrás, que era o limite da soma, o limite da diferença, produto, quociente, tudo isso, para fazer as operações. Porém, é importante que a gente tenha essa noção formal de limite bem fresca na cabeça, ok?